Olá, pensadores! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Pacto de Origem. Nós vamos falar aqui hoje, o tema é a avareza e a fase anal de Freud, mas nesse vídeo eu quero bater um papo com você, colocar algumas informações, mas você encontra o texto aqui na plataforma com o conteúdo completo desse assunto, tá bom? O vídeo é para discorrer sobre, mas também para trazer uma reflexão e uma forma de você usar esse conteúdo de forma mais proveitosa. Depois que a gente começa a estudar a mente humana e começa a entender a origem dos comportamentos, isso facilita muito a aplicação da Bíblia em nossa vida. Por exemplo, conseguimos entender que o dízimo e oferta é uma terapia. Você pode achar isso muito estranho, mas eu vou mostrar para você. Segundo Freud, na fase da infância, no período que é chamado de fase anal, que fica entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, que é aquele período em que a criança começa a ter noção em reter, né, o esfíncter anal. Então, até essa idade ela usa fraldas e ela não tem o controle da evacuação. Então ela faz na fralda. De repente ela começa a ter o cérebro dela começa a desenvolver e ela começa a ter essa noção de reter e esperar até que o pai, né, até que os pais possam levar ela aí no sanitário, né, ou resolver essa situação. Então, se essa criança é criada num ambiente de extrema rigidez, né, ela passa aí por traumas, um ambiente turbulento, ambiente onde ela passa por situações de medo. Você deve saber que quando você sente medo, o esfíncter ele contrai. Então a criança nessa fase ela começa a ter esse desenvolvimento aí fisiológico e se ela passa por extrema rigidez, o cérebro ele cria aí alguns programinhas. Eu vou facilitar a linguagem para você. Nós somos formados através de circunstâncias, né, durante a nossa criação, e a nossa mente é como se ela fosse sendo programada. Então, quando você chega na juventude, você começa a se comportar baseado em alguns programas que foram desenvolvidos aí na sua infância. Por exemplo, se você parar para pensar, o cérebro é o computador mais desenvolvido que existe, porque foi Deus que criou. Então, é uma coisa muito complexa. E você vai formando programinhas baseado em experiências na sua infância. E quando você chega na fase adulta, você começa o seu comportamento é baseado aí, enraizado nessas experiências, nessa formulação, nesses programinhas que foram colocados aí na sua mente. Eu falei de uma forma mais fácil para você assimilar, tá? Eu vou tentar não usar a linguagem psicanalítica, porque provavelmente todos que estão assistindo aqui não têm acesso a esse vocabulário, então eu vou tentar facilitar aí com figurações e algumas simplificações, tá bom? Então, essa mentalidade, esse comportamento de retenção, ele fica gravado nesses ambientes de rigidez, de medo, e quando essa pessoa desenvolve aí a fase adulta, um dos sintomas, né, é a avareza. Então aqui, ó, a fixação anal e a avareza. Se os pais foram excessivamente rígidos, a criança pode desenvolver uma fixação anal retentiva. Então, na vida adulta, isso pode aparecer em traços de personalidade, como, por exemplo, a avareza, ó, reter dinheiro, bens e emoções, inclusive emoções. Teimosia é um dos sintomas também da fixação anal. E o perfeccionismo e a necessidade de controle. Frase de impacto, né? Eu coloquei aqui para facilitar para você. O que antes era segurar as fezes, agora é segurar dinheiro, coisas e até afeto. Então vamos lá. Para quem já passou por preconceito de cristão tem uma tendência a ser... o cristão, eu me incluo, eu sou cristão. O cristão ele tem preconceito seletivo.
dependendo da linha que você vem, de formação teológica, ou da sua igreja, né, da instituição que você faz parte, as pessoas têm preconceito com algumas coisas e não preconceito com outras. Por exemplo, nas igrejas reformadas tradicionais, por exemplo, não tem problema a mulher usar calça jeans. Mas nas igrejas tradicionais pentecostais, a mulher não pode usar calça jeans. Então é um preconceito seletivo, porque ambos são cristãos, mas entendem o uso e o costume de forma diferente. Assim também é em relação aos benefícios que a ciência pode nos trazer. Há um preconceito com Freud, porque Freud era ateu, e Freud era usuário, né? Inclusive se utilizou disso, da cocaína, tanto para uso próprio como de forma medicamentosa, porque ele também era médico, né? Só que as pessoas esquecem de um detalhe. Nós não estamos falando sobre a personalidade do cientista, apesar que a psicanálise é considerada pseudociência, mas ele era médico e desenvolveu aí a psicanálise, mas nós não estamos falando da personalidade da pessoa, nós estamos falando de um entendimento científico. Então vamos lá. Se eu não posso buscar entendimento numa compreensão científica sobre a mente, os comportamentos, inclusive a questão de Freud ter usado a cocaína, né, que é um opioide, a cocaína, ela foi usado por muito tempo, né, muitas décadas atrás, como anestésico. Eu também não posso me apropriar da odontologia, por exemplo, da medicina. Quando eu tenho algum problema, eu vou no clínico geral, ele me encaminha para um especialista, dependendo da área, endocrinologista, cardiologista, eu vou tomar medicação. A medicação alopática, por exemplo, os analgésicos, eles vêm eles são opioides. Opioides, por exemplo, a morfina é opioide. A maior parte dos analgésicos mais fortes, opioide significa que vem do ópio. A heroína, por exemplo, que é uma droga muito forte também, mais forte que a cocaína, foi desenvolvida para servir a medicina, mas depois se tornou aí um alucinógeno, né? As pessoas usam aí a heroína como droga, é um vício, não é mais utilizada como medicamento. E a gente vai fazendo o nosso preconceito seletivo, que é não acreditar que é possível a gente entender certas coisas. Por exemplo, nós entendemos o corpo humano, o médico, ele estuda anatomia, e dessa forma ele pode ajudar você quando você vai consultá-lo com algum problema, com alguma enfermidade. Tem pessoas que são cristãos e eles procuram psiquiatra, eles tomam medicação antidepressiva. Com isso, em nenhum momento aqui eu tenho a intenção de tirar a suficiência da Bíblia, a suficiência do Espírito Santo e principalmente recorrer à Bíblia e a Jesus para sanar esses problemas de comportamento. Até porque o Espírito Santo, ele nos proporciona a capacidade de ser transformado pela fé. Mas, qual é o meu objetivo principal trazendo esse assunto aqui dentro da psicanálise? Você entender a raiz da maioria dos comportamentos. Então, tem gente que diz assim, você já parou para pensar, você, por exemplo, por que fulano é avarento? E como eu faço para me livrar disso? Então, avareza, sintoma de retenção. A avareza nesse olhar psicanalítico, ela não é só um defeito moral. É um mecanismo inconsciente. Reter para sentir segurança e controle. Mas há uma diferença clara. Prudência é planejar e usar bem os recursos e avareza é acumular por medo, mesmo sem necessidade. Você não acha que se você entender a raiz das coisas, é muito mais fácil de você se livrar do problema? Por exemplo, a Bíblia diz que nós fomos livres do pecado pelo sangue de Jesus. Então a minha consciência diz que essas coisas não têm mais poder sobre mim. Por exemplo, a obra da carne, porque agora eu ando pelo Espírito. Então, por que eu ainda me comporto dessa forma? Por causa da falta de consciência dessa realidade. Então, quando você começa a se tornar consciente de certas coisas,
você tem a capacidade de se apropriar da verdade em seu favor. A verdade da onde? Da Bíblia. Por exemplo, a confissão da palavra, a oração no Espírito, o jejum. Você vai usar esses recursos de edificação da sua fé de uma forma consciente agora. Por exemplo, se você sabe que agora você é nova criação, que você é filho de Deus, você vai confessar uma verdade contrária a essa que existe gravada lá na sua mente. Ou seja, a confissão da palavra ela é espiritual, mas ela é uma reprogramação da sua mente para que você viva uma vida diferente. Então, se o seu comportamento é expresso em avareza, você começa a reprogramar sua mente para que você agora expresse o caráter de Cristo, que é a generosidade. Inclusive, aqui eu deixei anotado caminhos de transformação. Então você pode aqui, autoconhecimento e terapia, porque o autoconhecimento é você entender o que está acontecendo. Tem gente que acha que o autoconhecimento ele é ruim, mas quando você lê a Bíblia e entende as verdades de Deus, é um autoconhecimento, você está entendendo quem você é, porque a Bíblia revela para você quem você é em Cristo. Está sendo esclarecido coisas para você que permitem que você seja liberto, né? Que a gente tem consciência, nós que somos cristãos, que o que nos liberta é a verdade. Não é a ciência, mas a ciência pode esclarecer algo que você não está entendendo, tá bom? Práticas concretas, uma forma aqui, um exercício da generosidade, doar algo regularmente, praticar gestos de generosidade, reescrever a ideia de segurança, não no acúmulo, mas em relacionamentos, fé e confiança, exercícios espirituais, desapego, confiança em Deus, valor das pessoas acima das posses. Isso tudo aqui, que eu estou passando para você, é uma consciência que você encontra na Bíblia. A Bíblia fala sobre generosidade, a oferta é uma forma de generosidade, a esmola é uma forma de generosidade, o dízimo é uma forma de gratidão. E quando você obedece à palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, você está sendo transformado, você está sendo curado. Por isso que eu falava, muitos anos eu falei isso sem ter estudado a psicanálise, e eu falava assim, o dízimo cura a avareza. Eu falava isso e as pessoas, mas nada a ver uma coisa com a outra. O dízimo cura a avareza. A oferta cura a avareza. Porque esse é um exercício de reprogramação da verdade. Você está colocando a verdade na sua mente e nas suas ações. Por isso que a Bíblia é perfeita. O Espírito Santo é a verdade. Ele habita dentro de nós e ele começa a fazer essa transformação. Então, olha, eu dou graças a Deus pela Bíblia, ela é perfeita e suficiente. Se a gente não tivesse outra fonte de informação, ela seria suficiente. Mas quando a gente consegue, através da ciência, quando eu falo ciência, é o estudo de alguma realidade. Por exemplo, a psicanálise é o estudo do inconsciente, tá? Inclusive, a psicanálise ela é uma terapia que trabalha com o falar. Então, a pessoa é curada pelo falar. Por que ela é curada ao falar? Porque ela vai falando e ela vai tirando coisas do inconsciente, ou seja, ela não tem consciência. E quando aquilo que está no inconsciente é trazido, quando ele traz aquela realidade do inconsciente para o consciente, é possível lidar com aquela realidade que estava escondida, que estava oculta. Então, é a mesma coisa. Quando você leva para a Bíblia, o que está dizendo isso aí? É a verdade que liberta. Só que tem questões que estão no nosso inconsciente, a gente não tem acesso, a gente não tem consciência. Quando aquilo é exposto à luz, aquilo pode ser trabalhado, aquilo pode ser a consciência que você tem do sangue de Jesus, do perdão dos seus pecados, vai te livrar dessa mentalidade e vai automaticamente mudar o seu comportamento. Aqui tem um exemplo prático. Quando você oferece um café, doa uma peça de roupa ou faz uma contribuição, você está quebrando o ciclo da retenção. Aqui eu coloquei também conexão bíblica, a cura pelo dar. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos aprender a confiar e compartilhar. O dízimo e as ofertas são, antes de tudo, uma terapia espiritual. Ensina a confiar na provisão divina, rompe o egoísmo e a avareza e liberta do medo e da escassez. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7.
Então, eu trouxe para você porque eu quero deixar bem claro, antes de tudo, eu não tenho problema nenhum hoje com determinados tipos de estudos, porque eu não me apoio neles. Eu consigo pastorear as pessoas tranquilamente, sem me apoiar em nada, somente na Bíblia e no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele pode te dar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ele pode curar através da verdade, ele pode transformar a pessoa aqui numa conversa, mas o fato de termos essa consciência de que o Espírito Santo pode fazer, não pode nos tornar alienados, porque nós temos relações. Então tem pessoas que são cristãos e estão ajudando pessoas, mas ele é cristão e ele é médico, o outro é advogado, o outro é empresário, o outro trabalha na padaria. E alguns pastores, alguns cristãos vão ser... às vezes a gente tem uma impressão errada, eu tinha muito isso, principalmente da psicologia, porque a psicanálise você não aprende ela na universidade, né? Pelo menos no Brasil você faz cursos em associações, em conselhos, e ela não é uma prática regulamentada no Brasil. Diferente da psicologia, que tem o conselho, né, de psicologia. Então nós não temos preocupação com ideologias, nós seguimos aí os ensinos dos principais, né, que tem Freud, tem Lacan, Winnicott, cada um segue uma linha. Mas me ajudou muito a entender questões que eu explicava para as pessoas sobre a alma, por exemplo, corpo, alma e espírito. E a gente não conseguia entender a raiz daquilo, porque a pessoa... uma pessoa até uma semana atrás me perguntou, mas o que muda saber a raiz do problema se Jesus pode resolver, né? E foi o que eu respondi para a pessoa, foi justamente isso, olha, não muda em nada, né? Mas não deixa de ser um recurso, por quê? Porque nós não estamos conseguindo ajudar as pessoas, porque muita gente tem pregado Jesus sem entender a própria Bíblia. Eu conheço pastores, pessoas maravilhosas, de boa fé, de bom coração, de boa intenção, que durante 15 anos que eu sou cristão, não conseguiram responder o que eu precisava. Porque eu pedia para eles socorro, eu pedia, olha, eu não estou entendendo isso, a minha mente se comporta dessa forma, eu faço isso, mas eu não quero fazer isso, e eu não sei como me livrar disso. Aí as pessoas, não, você tem que ler mais a palavra, você tem que fazer mais isso, você tem que fazer mais aquilo. E o dia que eu entendi, simplesmente, por que, da onde veio a raiz daquilo, eu fui liberto. Por quem? Pelo Espírito Santo. Porque é a verdade que liberta. Mas o conhecimento da verdade. Não, então quem me libertou não foi Freud, não foi a psicanálise. Foi o Espírito Santo que me trouxe a verdade. Através do quê? Da consciência de que ele já me curou, da consciência que ele já me libertou, mas eu precisava saber onde estava essa raiz. Ela estava no meu inconsciente. Enquanto ela estava no meu inconsciente, eu não tinha acesso a ela para colocar ela à luz de Jesus, para colocar ela à luz da palavra. Ah, pastor, então na época de Jesus, que não tinha ciência, não tinha psicanálise, aí as pessoas então não tinham como ser libertas. Por que eu faço essas considerações aqui no meio dos meus ensinos? Porque é o tipo de pergunta que algumas pessoas fazem, porque, na verdade, algumas delas não entendem exatamente onde você quer chegar. A maior parte, por exemplo, das pessoas que falam para mim que o ministério não precisa de dinheiro, que Deus não precisa de dinheiro, que a gente não pode correr atrás de dinheiro, que dinheiro não serve para nada, que dinheiro é da terra. Geralmente, tá? Isso não é uma regra, mas geralmente são as pessoas que mais correm atrás de dinheiro. Então, às vezes, o que eu entendi na psicanálise também é muito interessante. Às vezes as pessoas projetam as suas repressões nos outros. Por exemplo, o que seria isso? Ah, é a pessoa que fala muito para você contra dinheiro. Ela, na verdade, reprime coisas nela sobre isso. Por exemplo, ela teve uma vida muito desregrada, ela teve uma vida muito de perdição, de muito esbanjar, de desperdício. Aí quando ela se converte, ela quer ser transformada à base da religiosidade, que é a base da repressão. Então é aquela coisa assim, voto de pobreza, como se fosse uma questão de viver uma vida abastada ou abundante, ela sente culpa nisso. Então ela sente culpa em viver uma vida abastada e abundante porque isso remete à vida de perdição que ela levava.
Então ela acha que agora ela fazendo um voto de pobreza, ela vai estar agradando a Deus, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a psicanálise mostra isso através da projeção. Então ela começa a olhar, quando ela vê uma pessoa, por exemplo, vivendo uma vida abundante, olha, a pessoa comprou um carro bom, ela é pastor e ela comprou um carro, ela está viajando, aí ela fica... Aquilo incomoda ela, por quê? Porque ela está vendo na pessoa aquilo que ela reprime nela, mas na verdade ela está se vendo. Por isso que é tão grande o incômodo. Eu comecei a entender isso porque eu falava assim, gente, como que pode? Aquela pessoa, ela vive bem, ela tem carro bom, ela tem casa boa, mas ela é contra. Ela só fala contra dinheiro, ela só fala contra prosperidade, tem alguma coisa errada. Por que a pessoa se incomoda tanto com as pessoas prosperarem? Aí eu fui entendendo na psicanálise que era uma projeção do que ela reprime. Então, muitas pessoas, eu me incluo nelas, que viveram uma vida completamente de desperdício, de perversão, de perdição. Quando elas se convertem, elas querem viver igual o franciscano. Ah, agora eu não quero mais nada, agora eu vou viver debaixo da ponte, vou usar uma roupa, né, um pano de saco, e a pessoa começa a achar, porque é um sentimento de culpa. Ela reconheceu que Jesus salvou ela, mas ela ainda carrega culpa pelo passado. E aí uma forma dela talvez se sentir melhor é ela recusando ou repelindo ou sendo contra tudo aquilo que remete àquela vida que ela levava. Então você vai perceber isso em muitos cristãos. Você pode ver, a pessoa viveu uma vida boa, em vez de ela se converter e agora usar os recursos dela para o bem, ela vai querer fazer discurso de miséria, discurso de escassez. E muito disso você vai conseguir juntar aqui agora, porque tem a ver com rigidez, tem a ver com opressão, tem a ver com reprimir emoções, reprimir sentimentos, reter. Geralmente essas pessoas não conseguem dizimar, não conseguem ofertar, porque elas estão presas aí nessas confusões emocionais. Quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, que você fala alguma coisa sobre dinheiro com ela e ela fica desconfortável, eu já entendo na hora que é avareza. Por quê? Porque é o medo que a pessoa tem, é o incômodo que ela tem quando se fala nesse assunto, demonstra a expressão da escassez, a expressão da mentalidade de miséria. Ela pode ter muita coisa, ela pode ter bens, ela pode ter imóveis, ela pode ter uma boa renda, mas se quando você fala de dinheiro gera incômodo nessa pessoa, vou dar um exemplo aqui, eu vendo livros, né? Eu vendo mentorias. Então se eu chego para a pessoa e falo assim, você não quer fazer uma mentoria comigo, cara? É tanto, é X, ou você já comprou algum dos meus livros? E a pessoa fica desconfortável porque eu estou cobrando ela em relação a algo que supostamente não deveria ser cobrado porque na mente dela é algo espiritual. As pessoas desconsideram que tudo é espiritual para o espiritual, porque se eu vivo e eu como, eu cuido da minha família, eu pago minhas contas, eu não deixo de ser espiritual por causa disso. E Paulo mesmo fala, se eu vos dou as coisas espirituais, por que eu não posso receber as materiais? Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, às vezes, a espiritualidade, que não é espiritualidade, é religiosidade, ela é uma máscara que muitas vezes a pessoa não sabe, às vezes ela não é consciente disso, mas a religiosidade, ela se torna aí uma máscara de espiritualidade. A pessoa acha que é muito espiritual. Não, você não pode vender, isso é comércio, isso é mercenário, não pode vender as coisas de Deus, você está usando o nome de Deus para fazer negócio. E as pessoas entram nisso. Elas não entendem que as questões do que Jesus fala de pureza tem a ver com o coração. Tem a ver com onde seu coração está. Se você ama o dinheiro, né? Quem é o ganancioso? É a pessoa que ama o dinheiro. O idólatra é aquela pessoa que o Deus dele é o dinheiro. Então o fato de você manipular dinheiro, de você fazer trocas de produtos por dinheiro para a sua sobrevivência, para a sua vida aqui na Terra,
O que vai contar se você é ganancioso, se você é mercenário, se você não é o que você está fazendo. Tem pessoas que elas não falam de dinheiro e são completamente, no seu coração, orgulhosas, orgulho espiritual. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o orgulho espiritual é o pior de todos. Por quê? Porque a pessoa se esconde na religiosidade, como se ela fosse mais espiritual que os outros. Tem muita gente que fala de santidade comigo, achando que santidade é mudança de ritos, como se fosse assim, parei de beber e de fumar, eu tô santificado. Só que o corpo humano, você, quando consome determinados tipos de alimento, né, o álcool, por exemplo, faz mal para o seu corpo, vai fazer mal para o seu fígado, né, e várias outras questões fisiológicas. Só que quando Jesus fala de santidade, ele está falando da pureza do coração. Não é o que entra pela sua boca, não é o que você come, sabe? Não as pessoas elas sempre tendem a ir para o exterior, sendo que Jesus sempre fala do interior. Então, quando ele falou para os fariseus que os discípulos dele não lavavam as mãos, não seguiam determinados tipos de rito, ele ainda fala assim, porque não é o que a gente come, porque o que a gente come vai passar aqui pelo intestino, pelo estômago e vai sair lá, né? Mas é o coração da pessoa. Então a santidade, ela tem mais a ver com quem você está se tornando em Cristo, se você está amando mais. Por exemplo, Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei, porque no Novo Testamento muda, não é o próximo como a ti mesmo, é o próximo como eu vos amei. Então Jesus está falando de uma realidade de coração. Amar, porque o amor cumpre a lei. E as pessoas estão tentando se santificar pela lei. Não, porque agora eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer isso. Não, quando você é transformado em Cristo, quando você olha para Cristo e você quer ser, você busca essa consciência de ser como Ele, você começa a repelir as coisas que não são boas para você, que não tem a ver mais com essa nova criação. Eu falei o exemplo aqui, a pessoa vai lá e coloca uma saia até o pé, mas o coração dela não foi limpo, então do que adianta? A malícia não saiu, a perversão não saiu dela, a prostituição não saiu dela, mas ela está usando uma saia e ela participa de todas as reuniões lá de consagração da igreja. Não muda, isso não muda em nada. A purificação, ela é pelo coração. É isso aqui, ó, eu era avarento, agora eu sou generoso. A prática do dízimo e da oferta, ela cura a avareza. Aí você vai entender que não é o dinheiro em si, é o coração que muda. Porque no final do versículo 7, né, no 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, está dizendo assim, ó, Deus ama quem dá com alegria. Então, a característica que Deus ama não é o dar, é o dar com alegria. É completamente diferente. Dar com alegria. Então é muito importante que a gente entenda isso, porque apesar de você ter o texto completo na plataforma sobre esse tema aí do Freud e a avareza e a fase anal, eu quis incluir aqui porque nas salas online, deixe seu comentário aqui nesse vídeo, tá? E nas aulas online, faça anotações sobre o que você ouviu aqui, sobre dúvidas e questões que você queira acrescentar. E na sala online a gente fala mais sobre isso, baseado nas perguntas e dúvidas que você tiver, tá bom? Aqui, ó, Freud viu a avareza como retenção inconsciente. A Bíblia nos mostra a generosidade como caminho de liberdade. A pergunta é, você vai escolher reter ou liberar? Eu deixei isso aqui para você, porque a partir de hoje, né, que a gente possa aplicar o que a gente aprende. Então você pode começar a exercitar a sua generosidade já hoje. A hora que você desligar esse vídeo aqui, você já pode começar, tá bom? Deus abençoe você.